Abra sua Bíblia, Tiago, carta de Tiago, o capítulo é o de número 5. Para quem não sabe, Tiago era irmão de Jesus. Obviamente, irmão em parte de mãe, porque Jesus tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Na natureza humana, Jesus tinha mãe, mas não tinha pai. Na natureza divina, Jesus tem pai, mas não tem mãe. E Tiago era filho da mesma mãe, era filho de Maria. De início, ele não acreditava em Jesus. Depois ele se converteu e ele escreveu essa carta. Tiago, a tradição diz que ele tinha um joelho igual ao joelho de camelo. O joelho dele amassou. De tanto ele orar, seus joelhos afundaram. Era um homem de oração. E nós vamos falar nesta noite justamente sobre oração. Então nós vamos ler Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, onde diz assim: está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Vamos ter um assento. Como vocês já perceberam e eu já falei, nós vamos falar sobre oração, debaixo da graça e da permissão de Deus. Eu quero trazer algumas reflexões sobre a importância da oração. Nós estamos vivendo dias tão corridos e isso tem dificultado para nós tirarmos tempo para orarmos. O pastor, ele sempre gosta de citar aqui Leonardo Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o Avivamento. E ali o Ravenhill, ele diz que o maior adversário da igreja nos dias finais seria o entretenimento. E de fato, existe um aparelhinho hoje chamado celular que oferece entretenimento de várias maneiras, de várias formas, o tempo todo. E o entretenimento é talvez o maior desafio que nós temos. O Augusto Cury, ele desenvolveu uma teoria que é a teoria da síndrome do pensamento acelerado. Hoje nós ficamos o tempo todo tão conectados que isso acelera o nosso cérebro. O nosso cérebro acostuma com a velocidade da internet, tudo rápido, tudo num clique, e é tanta informação que o nosso cérebro ele não consegue ler tudo que nós recebemos como informação. E o nosso cérebro ele faz leituras rápidas, ou ele ignora muita coisa que nós vemos, porque ele já sabe, e ele usa como defesa própria essa questão de não memorizar as coisas, porque é muita informação. É a síndrome do pensamento acelerado. É a informação demais.
é pessoas sobrecarregadas de informação. É muita informação e pouco poder. É muito entretenimento e pouco tempo para priorizar Deus. E nós temos à nossa disposição a oportunidade de movermos o céu. É fácil? Não é fácil. Tem que haver dedicação? Tem que haver dedicação. Tem que haver comprometimento? Tem que haver também. A oração, na maioria das vezes, ela não é algo que você começa a orar hoje e a semana que vem as coisas já mudam fantasticamente. Não. A oração leva um tempo. Ela passa por um processo de maturação. Ela não é queijo, mas ela tem que maturar. E quando chega o tempo de Deus responder orações, sai da frente os empecilhos, porque nada segura a mão de Deus. Mas é necessário um tempo. Talvez você ache penoso, dificultoso levar, desenvolver uma vida de oração, mas nada pode ser tão eficaz quanto a oração. Certa vez, a rainha, que há poucos dias faleceu, ela disse, diante da eminência de uma guerra entre França e Inglaterra, ela disse que ela tinha mais medo de um crente de joelhos dobrado do que dos canhões da França apontado para a Inglaterra. Sabe as palavras? Porque diante da oração, do clamor, Deus pode mudar batalhas, pode mudar destinos de uma nação. A oração é algo extremamente eficaz. Mas a oração ela leva um tempo. Normalmente, a oração trabalha de dentro para fora. A oração, ela não muda a Deus. Nós não oramos para mudar a mentalidade de Deus em relação a determinado assunto. É impossível mudar Deus. Sacrifícios não mudam a Deus. Então, para que oração? Para que sacrifício? Oração e sacrifício muda a nós. Eu oro para a oração mudar a mim. Eu faço sacrifício para o sacrifício mudar a mim. Conforme eu vou orando, a minha estrutura vai mudando. A minha capacidade de receber e administrar os bens de Deus vai mudando. Deus, como bom pedagogo e na sua infinita sabedoria, Deus não dá coisas grandes para filhos imaturos. Imaturidade no relacionamento para com Deus não diz respeito a tempo cronológico de existência, mas maturidade tem a ver com tempo de intimidade gasto na presença de Deus. Quando você passa muito tempo diante de Deus, quando você gera uma certa intimidade e comunhão com Deus, passando tempo a sós com Ele, isso gera em você maturidade cristã. E maturidade traz capacidade de administração. Maturidade gera em nós visão. E algumas coisas extremamente necessárias que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento, só podem ser alcançados através da oração. Por algum motivo, eu não sei qual é o motivo, mas por algum motivo, Deus determinou que Ele movimentaria as coisas na terra através da oração. É impossível você trazer algo do céu para a terra sem você dobrar esses dois joelhões bonitos que você tem aí e sem clamar a Deus. Deus movimenta as coisas através da oração. Eu digo isso em um dos meus livros, no 40 Desafios, que a necessidade por si só
ela não move a mão de Deus. Eu posso estar precisando demais de algo, mas o fato simplesmente de eu estar precisando não faz com que Deus haja em meu favor. Eu uso o exemplo: uma criança morreu de fome na África hoje. Deus viu essa criança morrer? E por que Deus não interferiu? E tem crentes aqui em Porangatu que há poucos meses orou e Deus deu a condição dele trocar de carro. Qual que é mais importante? Você trocar de carro ou alimentar uma criança para ela não morrer de fome? E por que Deus interferiu para a pessoa trocar de carro, mas Deus não interferiu para a criança não morrer de fome? É porque Deus responde aonde Ele é invocado. Se Deus não for buscado, não há resposta. Deus determinou que as coisas funcionam a partir de uma interação. E para que essa interação entre céu e terra ela aconteça, é necessário que haja busca, clamor, intercessão, oração. Sem isso, a mão de Deus não se movimenta. Todas as vezes que Deus quer fazer algo grande, todas as vezes que Deus quer agir em alguma coisa, com antecedência, Deus levanta pessoas para orarem por aquilo, por aquela situação. Deus nunca é pego de surpresa. Se vai haver uma crise, se vai haver um problema lá na frente, Deus já tem levantado uma igreja hoje para começar a orar, para que quando a crise se levantar, já haja depósito de oração, e Deus possa movimentar as coisas de acordo com a oração que foi praticada. Eu faço essa introdução dizendo: oração é extremamente importante na vida cristã. Oração é o oxigênio da respiração da vida espiritual. Oração é como se fosse o petróleo que faz o carro andar. Você pode ter um carro muito possante, 2.0, vai de 0 a 100 em 7 segundos, mas se não tiver combustível, não anda. Você pode ser muito inteligente, você pode ter muita boa vontade, pode ser um cristão que tem um desejo, um coração imenso, mas se não tiver oração, as coisas não fluem, porque Deus determinou que nós dependeríamos dele em todas as coisas. E nós provamos a nossa dependência na oração. E eu tenho certeza que através da tua oração, coisas grandes vão acontecer. Saiba que até mesmo orações que você nem se lembra mais estão registradas no memorial de Deus. Malaquias diz isso lá no último livro do Antigo Testamento. Há um memorial diante de Deus, e nesse memorial que há diante de Deus está catalogada as orações dos santos na terra. Algumas orações Deus responde rápido, algumas orações Deus diz espera, outras orações Deus diz não, porque muitas vezes o não de Deus é um livramento. Tem coisas que eu queria demais, mas Deus olhou lá na frente e falou: lá na frente o que você queria vai virar maldição. Então às vezes o meu querer hoje parece bom, mas amanhã vai gerar problemas. E o não de Deus, ele tira problemas da nossa vida. Não é por maldade, não é por escassez de recursos, não é por limitações, mas é por bondade os não de Deus. Se eu posso dar um tema para a mensagem de hoje, eu quero dizer: quando um decreto do céu chega na terra. Quando que um decreto do céu chega na terra? Quando é que algo muda na terra
a partir de uma ordem do céu. Só há uma maneira disso acontecer: é quando alguém se dispõe a orar. Eu não estou falando de orações superficiais, porque oração superficial produz resultado. Oração superficial produz resultado superficial. Oração rasa leva você a níveis rasos. Oração profunda leva você a níveis profundos. Deus procura, Deus ama quem tem o desejo de se envolver na oração para chegar a níveis profundos, porque na profundidade da oração Deus vai te revelar cada vez mais os mistérios dele. Eu quero usar alguns versículos, e a partir destes versículos nós vamos provando que a vontade de Deus para nós é que nós oremos. E nós vamos começar com Jeremias 33:3, versículo muito conhecido, quase toda a igreja sabe de cor. O que é que está escrito em Jeremias 33:3? Como? Posso ouvir um crente que almoçou bem hoje? Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabeis. Em algumas partes da Bíblia, Deus, Ele nos dá algumas chaves. Às vezes tem alguns textos que são cansativos, que narram uma história, e de repente dentro daquela história, no meio daquele texto que às vezes é até cansativo, Deus solta uma chave, uma revelação. E se você pegar essa chave, ela abre portas, ela destrava mistérios, e ela gera bênçãos na sua vida. E aqui em Jeremias 33:3, Deus nos dá uma dessas chaves, quando Deus diz para Jeremias: clama a mim e eu responder-te-ei, e eu te anunciarei, ou seja, eu te revelarei, eu te darei coisas grandes, firmes, que você não tem, que você não sabe, que você não pode conseguir com a sua própria força. Deus está dizendo para Jeremias: clame a mim. A palavra clamar, ela se identifica muito com nós pentecostais, porque pentecostal gosta de barulho. Deus não está dizendo: Jeremias, faça uma pequena oração. Jeremias, me pede com um jeitinho que eu ajeito para você. Mas Deus está dizendo para Jeremias: clame. Jeremias, clame. Clamar significa reconhecer a sua necessidade, reconhecer o seu estado de miséria, reconhecer a sua dependência, reconhecer que você precisa, e que só há um jeito de você chamar a atenção de Deus, é clamando a Ele. Deus não rejeita clamor. Até mesmo quando Deus estava na terra em pessoa, em Cristo, às vezes um cego clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouvia, mas fazia de conta que não escutou. Então o cego clamava com mais intensidade: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus percebia que aquilo virava um clamor de alma, de coração, ele parava, voltava e dizia: o que queres que eu te faça? Isso é privilégio demais, irmãos. O Deus que fez o universo a partir do nada, o Deus que deu uma ordem e do nada o sol foi gerado, o Deus que colocou cada constelação no seu devido lugar, o Deus que criou a terra e toda forma de vida na terra a partir do nada, de acordo com a sua sabedoria, ele parar para alguém e dizer: o que queres que eu te faça? Aleluia, Deus é fiel. Vai imaginar o que aquele cego poderia pedir.
mas ele pediu apenas que ele queria ver. Mas o ponto central que eu quero trazer nesta noite não é um evangelho de facilidades, não é um evangelho pegue, pague, tome cá, dá lá, mas é um evangelho de relacionamento, porque o que Deus mais ama é relacionamento, é intimidade. Aleluia, Deus. Nós não somos uma igreja que vendemos bênção, até porque nós não podemos fazer isso, mas tem muitas igrejas por aí se colocando nessa condição, vendendo bênção. Eu não sei se entrega, mas vende. A bênção aqui, ela passa por um processo, ela depende do teu relacionamento com Deus, da tua boca no pó, do teu joelho dobrado, da tua humilhação diante de Deus. E sabe por que às vezes nós pregamos uma mensagem nesse nível? É porque nós cremos que a nossa história não termina aqui. O nosso fim não é o cemitério. A nossa história não é apenas do útero materno até a sepultura. A nossa história, ela transcende essa vida. Nós somos eternos. Nós temos acesso à vida eterna. Com Jesus é para sempre. Eu odeio quando fazem isso. Odeio não, odiar é uma palavra muito forte, né? Mas eu não gosto, mas eu vou pedir você para fazer algo que eu não gosto. Mas pergunta aí para o teu irmão do teu lado: aonde você vai estar daqui 1 milhão de anos? Pergunta aí para quem está do seu lado: onde você vai estar daqui 1 milhão de anos? 1 milhão de anos é muito tempo? E se eu disser para você, a proposta do cristianismo, a proposta desta igreja, a proposta do sacrifício na cruz, do Cristo crucificado, que ressuscitou o terceiro dia, que subiu aos céus, que vai voltar, a proposta dele é que para daqui 1 milhão de anos você esteja com ele reinando aqui. Qual que é a proposta da igreja? É para você andar de carro zero? Não, embora você possa andar, não é pecado. Qual que é a proposta da igreja? É para abrir portas de emprego? Não, embora Deus também abra portas de emprego. Mas qual que é a proposta da igreja? É para que você vire as costas para o mundo de pecado, reconheça Cristo Jesus como teu Senhor, entre em aliança com Ele e tenha acesso à vida eterna. Eu disse isso daqui na quinta-feira e vou repetir. Se você der um infarto do miocárdio essa noite, não amanhecer vivo, o teu corpo desce à sepultura, a tua alma vai para o paraíso, e quando a trombeta do arrebatamento tocar, o teu corpo ressuscita, novinho em folha, no melhor da tua idade. Se você é velho, você volta ali para a aparência dos 33 anos. Se você é novo, você sobe, não deixa de ser criança, e você vai ter um corpo perfeito e vai reinar com Cristo. Ou seja, nem a morte. Qual que é o pior inimigo do homem? É a morte. Mas nem a morte pode te impedir de reinar com Cristo. Ainda que você morra, Ele te ressuscita. A nossa mensagem é essa: daqui um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará, e Ele vem com poder e glória para reinar. Há 2000 anos atrás, Jesus veio para resolver o problema do pecado. Agora hoje, Ele vai voltar para resolver o problema do poder. Lá atrás, os judeus não aceitaram a Jesus, ou não reconheceram o messianismo de Jesus, porque eles queriam um Messias que resolvesse o problema político. E Jesus não veio naquela ocasião para resolver o problema político. Ele veio para resolver o problema do pecado. Porque o que nos separa de Deus? É o pecado. A única maneira de resolver o problema do pecado é o sangue de Jesus vertido na cruz. Ele resolveu o problema do pecado. Você faz aliança com Ele. Ele recebeu o castigo pelo seu pecado.
Jesus se tornou filho do homem para que você pudesse se tornar filho de Deus. Ele levou o castigo para que você pudesse receber a absolvição. Essa é a base do Evangelho. Mas enquanto Jesus não volta, nós temos um desafio nessa terra. E nós só podemos ser firmes, nós só podemos ser uma igreja atuante. Você só pode ter uma família forte, vacinada contra o pecado, se você tiver uma vida de oração. É fácil orar? Não é fácil, mas é um hábito que pode ser desenvolvido. A leitura é um hábito, você pode desenvolver. A oração é um hábito, você pode desenvolver. E por isso Deus diz para Jeremias, voltando para o texto: clama a mim, e vai acontecer coisas na sua vida que não aconteceriam. Clama a mim, e através do seu clamor vai ser trazido para a sua vida, vai ser trazido à existência para a sua vida coisas que não existiriam sem a oração. Talvez você pense assim: eu vou começar a orar, vou começar a buscar a Deus, e eu vou ser o homem, a mulher mais rico de Porangatu? Provavelmente não. Mas Deus vai te dar coisas através da oração que sozinho você não conseguiria. E Deus vai te livrar de situações que sem a oração e sem o clamor a Deus também você não seria poupado. Clame a mim. E Deus está dizendo: eu estou com os ouvidos abertos, esperando o teu clamor. Porque quando você clama, dos céus Deus responde. Eu gosto daquele versículo lá em Êxodo, quando Deus diz para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo no deserto, e eu vou descer para libertá-los. Deus já ouviu o teu clamor. E se ainda não ouviu, clame mais, porque Ele não é surdo. Clame mais, ore mais, busque mais. Eu sempre costumo dizer: ore, depois que você tiver orado, ore outra vez. E depois que você tiver orado outra vez, ore de novo. Oração nunca faz mal, oração nunca vence, oração nunca é demais. E se você se transformar em um homem de oração, em uma mulher de oração, quando chegar no final da sua vida, você vai poder olhar para trás e dizer: valeu a pena. Eu tive experiências com Deus que deu significado especial à minha vida não foi em vão. Eu não passei a vida toda correndo atrás de dinheiro, de bens materiais e de coisas apenas perecíveis, mas eu preenchi o vazio da minha existência com um significado extraordinário, mais alto, superior a tudo, que é o de buscar direto na fonte do Criador. O que é que preenche o nosso vazio? Deus. Como que você busca Deus? Orando e clamando a Ele. Por isso Deus está dizendo: clame a mim e eu responder-te-ei. Mas vamos para outro versículo, Jeremias 29, a partir do versículo 11. Tem um versículo aqui que nós amamos ele, porque lá em Jeremias 29, 11, Deus diz assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Aí no versículo seguinte Deus continua: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Parece que Deus está nos forçando, e Ele está dizendo para nós: você vai me achar, você vai me encontrar, quando você me buscar de todo o seu
coração. Deus está dizendo, não é quando você faz uma petição leve, mansa, mas é quando você clama, é quando você invoca, é quando você coloca o seu tudo diante de quem tudo pode resolver e tudo pode fazer. Há uma frase famosa por aí, não fui eu quem criei, já li essa frase algumas vezes: nada está fora do alcance da oração, a não ser o que está fora da vontade de Deus. Se está fora da vontade de Deus, não adianta você orar. Mas se faz parte do projeto de Deus, da vontade de Deus, se é algo bom para você, experimente orar, que Deus pode abrir os céus em favor da tua vida e te abençoar ricamente e grandemente. Eu me lembro, quando eu era novo convertido, estava orando um dia com umas irmãs, num cômodo, no fundo da igreja, e tinha uma irmã ali que ela era muito usada por Deus em profecia, e Deus usou ela para falar com um rapaz que estava ali. Aquele rapaz, ele estava tentando ir embora para a Europa, e ele tentava, o documento não dava certo, ele tentava, não conseguia, as portas fechadas, e ali naquela oração, Deus usou aquela irmã e disse para ele: não é da minha vontade, mas por causa da sua insistência, eu vou permitir. Olha como Deus é bom, Deus avisa, né? De fato ele foi. Hoje eu sempre vejo postagens dele na rede social. Um rapaz casado com outro homem, numa vida totalmente promíscua. Por que Deus falou que não era da vontade dele? Porque Deus já tinha visto o mal lá na frente e estava lutando pela alma dele. Mas uma coisa também eu já aprendi nesses anos de caminhada cristã: na maioria das vezes que o homem coloca uma coisa no coração, ainda que Deus avise, ainda que Deus fale, a obstinação do coração humano faça com que aquilo que está no coração prevaleça. É necessário muitas vezes repreender o próprio coração, porque enganoso é o coração, e nem sempre o nosso coração está em sintonia com a vontade de Deus. Como diz o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo diz isso, ele está fazendo alusão ao fato dele carregar um homem morto nele mesmo. Todos nós carregamos um homem morto em nós, por causa do pecado de Adão e Eva. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, havia dois castigos que os romanos gostavam de aplicar aos criminosos. Era o castigo da crucificação, mas havia um castigo que ainda era pior do que a crucificação. O que pode ser pior do que a crucificação? Quando alguém matava alguém, os romanos normalmente pegavam o assassino e o cadáver, amarrava o cadáver boca a boca com o assassino. Isso lá no deserto, muito dentro do deserto. E aí o assassino tinha que carregar o morto que ele matou. E você sabe que o corpo humano, quando ele morre, ele começa a soltar gases terríveis. E a pessoa carregando aquele defunto ali no deserto, naquele sol quente, sentindo aquele cheiro terrível, mau cheiro, aqueles gases começam a intoxicar, os abutres começam a vir para comer, bicando, e era um castigo terrível. Aí por isso Paulo vai fazer alusão a isso lá em Romanos, e vai dizer: maldito o homem que eu sou, quem poderá me livrar deste corpo de morte? Ele está fazendo alusão a carregar um defunto também, porque nós carregamos um homem morto em nós. E sabe o que é que nos dá força para vencer
esse homem carnal, maldoso, tribulento ou tribuloso que habita dentro de nós, é a oração. O pastor nunca vai encontrar, ele pode pastorear aqui 50 anos, ele nunca vai encontrar um crente problemático que dê trabalho para ele e que tenha uma vida de oração. O que vai dar trabalho é o que não gosta de orar. Sempre, em via de fato, em via de regra, crente problemático é crente que não gosta de orar. Todo crente que não ora é problemático? Não. Mas o que é problemático é porque não gosta de orar. A importância da oração. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Tem uma genealogia nesse capítulo, onde vai dizendo: fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, e vai vindo aquela genealogia chata de ler. Aí nesses 2 versículos vai contar a história de um homem chamado Jabes. E por que eu estou citando Jabes? Porque nesses 2 versículos Jabes fez uma oração, e essa oração mudou a vida dele. Ele fez alguns pedidos a Deus, em 2 versículos, uma história muito curta, uma história resumida a 2 versículos, e ele teve a vida mudada. Primeiro, o nome Jabes significa aquele que foi gerado em dor. Normalmente os judeus, os povos antigos, eles colocavam o nome dos seus filhos com algum significado em específico, normalmente baseado em alguma coisa que eles estavam passando, vivendo, ou que eles gostariam que aquele filho vivesse, ou baseado na missão de vida que aquela criança fosse ter. Como a mãe de Jabes gerou ele em um tempo de muito problema, muita dificuldade, ela colocou o nome dele, aquele que foi gerado com dores, com problemas, com dificuldades. E ele carregava sobre ele esse estigma. As pessoas comentavam: coitado do Jabes, carrega um nome não muito grato, aquele que foi gerado em adversidades, em problemas. Mas ele não se abateu com a adversidade. Tem pessoas que baixam a cabeça, desanimam, ficam tristes, desistem por causa dos problemas da vida. Eu não nasci em um lar que me favorece muito, eu não nasci em um berço de ouro, eu não tive oportunidades, e por isso se desfalecem diante da vida. Mas tem aqueles que fazem das dificuldades mola propulsora para o sucesso. A dificuldade é o primeiro degrau para se subir na escalada. E Jabes, ele fez uma oração para Deus mudar a vida dele. E se você ler lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, você vai ver ele fazendo 4 pedidos a Deus. E ele pediu a Deus: Senhor, se tu me abençoares. Ele pediu a Deus a bênção. Segundo pedido, ele disse: Senhor, se tu alargares as minhas fronteiras, ou seja, se o Senhor aumentar a minha propriedade, se o Senhor me dar mais terras. Terceira coisa, ele diz: que a tua presença vá comigo. E a quarta coisa, ele pediu proteção, que o Senhor me guarde do mal e que o Senhor me guarde da dor. E a Bíblia diz que Deus ouviu ele, e que ele foi mais nobre do que os seus irmãos. Eu vou pegar a história dele só para dizer algo para você. Ainda que você esteja em dificuldades, ainda que a sua realidade de vida seja uma realidade difícil, você pode usar isso para, a partir daí, fazer um propósito com Deus, fazer uma oração a Deus e pedir: Senhor, tira da minha vida o que me incomoda. Senhor, reverte aquilo que está dando errado, faz dar certo. Senhor, providencia na minha vida aquilo que eu preciso para sobreviver. Senhor, coloca a tua bênção sobre a minha vida. Senhor, me livra do mal, me livra das dores.
E pode ser que Deus vai olhar para você, Ele vai enxergar em você firmeza. Sabe por que muitas vezes Deus não nos responde? Porque Ele sabe que na hora de pedir nós somos bons, mas Ele sabe que depois que a bênção chega, a maioria vira as costas, dá tchau, vai embora e só volta se precisar de novo. E Deus não é band-aid que você só usa quando está machucado. Deus não é agente que trabalha para uma empresa prestando serviço, você procura quando está precisando. Deus é Deus, e Ele só vai te abençoar se você propor ter um relacionamento com Ele. Sabe o que Deus quer de você? Deus quer andar contigo. Eu vou repetir, Deus quer andar com você. Porque se Deus estiver andando com você, pode ser que tenha uma fornalha de fogo, e Ele não vai te livrar da fornalha de fogo, mas Ele vai entrar com você dentro da fornalha de fogo, e Ele vai blindar você do calor do fogo, e o fogo não arderá sobre ti, e você vai passar pela fornalha, sair da fornalha e ter história para contar. Porque Deus não livra da fornalha, mas Deus livra na fornalha. Pode ser que tenha uma cova de leões, como teve para Daniel, e lá dentro da cova de leões, o leão vai ter que virar vegetariano, vai ter que jejuar, porque lá dentro, junto com você, Deus manda anjo. Isso é experiência para andar com Deus. Quem anda com Deus tem experiência de milagre para contar. Deus, Ele lê até os seus pensamentos. Há uma época atrás, eu congregava numa igreja pequena, e o meu culto terminava, eu passava na frente de uma Assembleia de Deus grandona, e eu olhava lá da rua, lá para dentro da igreja, aquela igreja grande, enorme, aquele tanto de obreiros, e eu começando na fé, pregando as primeiras vezes, não sabia nem pregar, nem estou dizendo que eu sei hoje, mas melhorei um pouquinho, e eu pensava assim, pensava na minha mente, eu nunca vou pregar nessa igreja, pensava só, nunca vou pregar, e ir embora para casa. Passado alguns anos, eu fui congregar nessa igreja, e eu preguei várias vezes nessa igreja, pregava toda semana praticamente, só que eu tinha me esquecido daquele pensamento, e um dia eu estava passando uma luta terrível, e eu estava lá dentro da igreja orando, o Espírito Santo me visitou e falou assim, lembra quando você passou lá na rua, e você disse no seu pensamento, que você nunca ia pregar nessa igreja? Agora tenta contar nos dedos da sua mão, quantas vezes eu já te pus para pregar aqui. Eu não lembrava, mas Deus leu o meu pensamento, e Ele guardou, e Ele usou a meu favor em um momento. O Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, Ele pode trazer na sua memória todo o conhecimento do eterno passado e do eterno futuro em uma fração de segundo. E eu estou pregando para pessoas aqui que já viveram situações, que pensaram que não sairia dela, que pensou que não ia sobreviver, que era difícil demais, e olha Deus dizendo para você, eu te fiz vencer, eu te trouxe até aqui, porque você não está aqui hoje, porque você é bom, eu estou na igreja porque eu sou bom, não, eu fui na igreja porque eu tive vontade, não, você veio aqui hoje, porque a graça de Deus te atraiu. Deus te encontrou em tempo oportuno e te trouxe aqui hoje, para estar aqui hoje, tendo a oportunidade de viver uma história com Ele. Aquilo que Deus escondeu dos ricos, dos poderosos, dos príncipes, dos reis, Ele revelou aos pequeninos. E nós somos um dos pequeninos, a quem Deus quis revelar a grandeza dos seus mistérios. Aqui é luta, aqui é batalha, aqui é peleja, mas espera mais um pouquinho de tempo e Cristo voltará,
e Ele implantará o seu governo, o seu reino, e nós reinaremos com Ele. Porque quem ora vence, quem ora sai lá na frente. Eu ainda queria citar o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. E vou citar bem rápido, porque o tempo já está terminando. Mas o inimigo de Israel fizeram alianças, e vários povos iam atacar Israel ao mesmo tempo. O rei Josafá olhou e falou: se viesse tanto de países aliançados contra nós, nós não podemos escapar, nós estamos perdidos na batalha. E Josafá clamou a Deus, orou a Deus, e Deus deu uma estratégia para Josafá: apenas me louve, apenas ore, e eu vou dar o livramento. Vocês não terão que pelejar, porque eu vou pelejar por vocês. E se você ler 2 Crônicas capítulo 20, você vai ver que houve uma confusão lá no arraial onde eles estavam para guerrear, e os próprios que estavam ali para atacar Israel guerrearam entre eles e se mataram uns aos outros, porque Deus confundiu o inimigo. E deixa eu soltar algo muito precioso para você aqui agora. Algumas lutas que você tem, alguns problemas na sua vida que se arrastam há anos, algumas batalhas que você tem para travar, Deus está dizendo através dessa palavra: não é para você, você não vence sozinho, você não consegue. Então como é que eu faço? Eu desisto? Não, coloca nas mãos de Deus, experimente orar. Se você já tentou de tudo e não deu certo, experimente orar. Experimente começar a louvar o Senhor e dizer: Senhor, eu estou te louvando aqui, porque aquela batalha eu coloquei nas tuas mãos, porque de mim mesmo eu não posso. A batalha é do Senhor, a peleja é do Senhor. O inimigo é mais forte do que eu não posso contra ele. Lute o Senhor por mim, e você vai ver o livramento que o Senhor vai dar. Eu ainda quero citar Senaqueribe, um rei ímpio, que olhou para Israel e mandou um recado para o rei, e falou: olha, eu vou atacar Israel, e qual é o Deus que pode fazer vocês escaparem das minhas mãos? Todos os outros povos que a Assíria atacou, nós destruímos, não houve Deus que pudesse livrar ninguém da minha mão. Aí o rei correu e orou a Deus, falou: Deus, olha o que ele disse, ele vai vir para nos destruir. E Deus falou: espera um pouquinho aí que eu vou interferir nessa situação. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo. O anjo desembanhou a espada, e o anjo desceu no arraial dos assírios. E a Bíblia diz que em uma noite, um anjo matou 185 mil soldados assírios. Se houver clamor na terra, se houver oração na terra, e a oração chegar diante de Deus, e Deus resolver responder, e se preciso for, Ele manda até anjo. E se um anjo, em uma noite, mata 185 mil soldados, imagina uma legião de anjos. E quando Jesus estava na cruz, ou estava prestes a ser crucificado, ele falou para Pedro: eu poderia orar ao meu Pai, e ele poderia mandar quantas legiões? 6 legiões. Uma legião compõe 12 mil anjos. 6 vezes 2 mil, cadê os bons de matemática? Quantos? 72, não é isso? Imagina 72 mil anjos. Um anjo mata 185 mil soldados. Agora imagina 72 mil anjos. Jesus falou: se eu orar, meu Pai manda. 72 mil. É isso, eu tinha mais ou menos isso na cabeça já, que eu já tinha feito esse raciocínio aí há muito tempo atrás, mas não lembrava direito, estava com medo de arriscar. Mas imagina só Deus dizendo: se vocês clamarem,
eu mando 72 mil anjos para enfrentar um anjo. 185 mil soldados é pouco. Há relatos, se você assistir no YouTube, vocês vão ver relatos de que na guerra dos 6 dias entre Israel e a aliança muçulmana que atacou Israel, há relatos de soldados que foram vistos anjos lutando por Israel. E o presidente da Rússia abasteceu a Liga Árabe com tanques, com mísseis, com aviões, com helicópteros, com fragatas. Aí juntou 10 países, atacaram Israel ao mesmo tempo. Tinha mais soldados, tinha mais armas, tinha mais avião, tinha mais mísseis, tinha mais tudo. E eles perderam para Israel. O presidente da Rússia disse para o presidente do Egito: tendo tudo isso, como é que vocês perdem? Aí o presidente do Egito falou: nós estávamos preparados para enfrentarmos Israel e não o Deus de Israel. É impossível destruir Israel, porque Deus fez um concerto, Deus fez um juramento. Para destruir Israel, primeiro tem que passar por cima de Deus. É impossível. Mas afim, estamos dizendo que a oração produz resultados extraordinários. E eu quero terminar agora falando do Novo Testamento. Eu citei apenas o Antigo. Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesus se retirou para orar. O que Jesus fez? Deixou a multidão e se retirou para orar sozinho. Jesus tinha uma vida intensa de oração. Aleluia! Várias vezes você vai pegar algumas passagens sendo interrompidas dizendo: e Jesus deixou a todos e foi para o deserto orar. E Jesus se retirou e foi orar. E Jesus passou a noite em oração. Jesus tinha uma vida de profunda oração. Aí no capítulo 17 de Mateus, a partir do verso 14, Mateus 17, a partir do verso 14, um homem chega até Jesus e diz: Senhor, me ajuda, o meu filho é lunático. Algumas vezes ele se lança no fogo, outras vezes ele se lança na água, outras vezes ele se machuca, porque um espírito maligno se apodera dele. E eu roguei aos seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam expulsar. Jesus estava no monte orando. Os discípulos não foram para o monte orar, porque eles não gostavam de orar, eles ainda não tinham aprendido a prática da oração. Aí eles viam Jesus expulsar demônios, aprenderam o macete, foram praticar o que Jesus fazia, só porque eles não tinham salvo. Eles colocavam a mão e diziam: sai! E o demônio zombava, ria deles. E eles tentaram, ficaram. Jesus ficou a parte da manhã inteira orando, subido. Eles ficaram a parte da manhã inteira perdendo tempo e não expulsavam o demônio. Você já viu quando você pega o seu cartão? Você vai lá naquela maquininha lá que tem no banco, você enfia o cartão, você digita lá assim: sacar R$100. A maquininha cospe para fora R$100. Aí você digita lá assim: sacar R$10.000. Aí você aperta confirmar. Aí aparece escrito assim na tela: o quê? Saldo? Os discípulos estavam desse jeito: sai! E o mundo espiritual dizia: saldo insuficiente. Mas Jesus estava no monte abastecendo a conta. Aí Jesus chega, aí o homem clama, e Jesus gastou 3 segundos. Os discípulos ficaram a manhã inteira, não deram conta. Jesus gastou 3 segundos, 5 segundos. Jesus só deu uma ordem, o demônio saiu, tudo foi resolvido. Aí os discípulos coçam a cabeça e falam assim:
pega Jesus em particular e fala: Senhor, por que nós não conseguimos fazer o que o Senhor faz com tanta facilidade? O que Jesus respondeu? Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Vocês não oram o suficiente, vocês não jejuam o suficiente. Tem problemas que só resolve-se com jejum e oração. Eu já falei sobre isso daqui antes. Existe uma estrutura dentro de todas as cidades, dentro de todos os municípios, só podem ser quebrados com oração e jejum. Existe uma potestade aqui com relação às drogas. A polícia não mexe, o prefeito não mexe, Câmara de Vereadores não mexe. Só uma igreja que ora e jejuma em um nível mais profundo pode mexer com isso. Existe uma estrutura no mundo espiritual que gera o homossexualismo, um principado. Só uma igreja com profundas orações e profundo jejum pode gerar libertação com relação a isso. Existe uma estrutura política dentro da cidade, segue-se uma linha hierárquica. É muito difícil quebrar isso daí. O ciclo da corrupção não é quebrado. Só uma igreja que ora e jejuma em níveis profundos pode mexer com isso daí. Existe uma estrutura estabelecida sobre famílias, de tradição, de maldição hereditária, de prostituição, de bebedice, de profanidade, profanos. Uma família toda, filho, neto, sobrinhos, são profanos. Por quê? Uma hierarquia imposta, que só pode ser quebrada se alguém começar a orar e jejuar em níveis profundos, para que aquela hierarquia quebre. Você já viu que tem famílias, passa para crente, de repente vem um segundo, de repente vem um terceiro, de repente vem um quarto, de repente vem um quinto, de repente a família quase toda já é crente. Primeiro vai e aí vai quebrando a estrutura, porque alguém começa a orar e jejuar. Mas eu quero terminar, porque meu tempo acabou, dizendo isso daqui. Jesus resolveu em 5 segundos o que os discípulos não resolveram a manhã toda. Tem problemas que você está lutando com eles 5 anos, 10 anos, e você não resolve. Se você for para a oração e se revestir, vai chegar um momento que em 5 segundos você vai resolver o que você não resolveu a vida toda, e nem vai resolver se você continuar lutando com as suas próprias forças. Porque tem coisas que estão alojadas no mundo espiritual, e para entrar no mundo espiritual tem que descer na oração, no jejum, tem que humilhar debaixo da mão de Deus. Não, mas eu sou bom, eu vou na minha força. Vai, mas você para em determinado ponto. Não, mas eu tenho capacidade de ganhar dinheiro, eu dou conta sozinho. Você ganha dinheiro, mas a tua família e você vai andando em direção ao inferno. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, passar a eternidade separado de Deus? Aleluia! Tem coisas que você até faz sozinho, mas tem coisas que só Deus pode fazer por você. E você só move a mão de Deus em teu favor se você orar, se você clamar, se você jejuar, se você buscar a Deus. E se você orar, o céu pode se movimentar em favor da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu tinha tanta coisa ainda para falar, tanto testemunho para contar de coisas grandes que aconteceram através da oração, mas o meu tempo terminou. Eu não vou prolongar muito. Eu sempre falo para a Sara, eu vou pregar 40 minutos, quando eu vejo já deu 1 hora. Misericórdia. Aleluia. Quero me educar nisso daí, né? Pregar mensagens 40 minutos, 45 minutos, e não ser tão, às vezes, cansativo, né, para a igreja. Em Filadélfia tem essa prerrogativa. Às vezes você vai em outra igreja, é 30 minutos, 35 minutos, aí a gente acostuma aqui com 1 hora, você passa um aperto para pregar 30 minutos. E quando a gente começa para pregar 10 minutos, dá um trabalho, é difícil, né? Aí depois expande dessa maneira.
Mas eu quero que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Se eu posso desejar algo para você, é que você seja um homem, uma mulher de oração. E que daqui a alguns anos você possa olhar para trás e possa ver as marcas de Deus na sua vida. E você possa poder contar de experiências que você teve com Deus. Você possa testemunhar de coisas que Deus fez na tua vida através da oração. Porque tem coisas que você só pode viver se você orar. Não seja preguiçoso, não seja desleixado, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando de ter uma vida de oração. É mais importante ter uma vida de oração do que ter dinheiro no banco. Vou parar de trabalhar para orar? Não, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem que suar a camisa, mas tem que dar tempo para orar também. Tem muita gente aí que ganhou muito dinheiro, que viveu uma vida esplendorosa, mas chega no final da vida, filhos destruídos, casamento destruído, uma herança maldita, porque só serve para gerar contenda entre os filhos, pessoas ricas, com uma herança grandiosa, e filhos que vão passar uma eternidade no inferno, porque não conhecem a Deus, e a herança vai impedi-los de conhecer, porque o Deus deles é o dinheiro, é mamon. Dá para ganhar dinheiro? Dá, mas ganhe dinheiro olhando para Cristo. Ganhe dinheiro colocando Cristo como Senhor da tua vida. Ganhe dinheiro honrando Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Ganhe dinheiro com a consciência que você tem que participar do arrebatamento da igreja. Ganhe dinheiro com a consciência que há um juízo final pela frente e que Deus julgará todos, grandes e pequenos. Nenhum político vai escapar do raio de ação de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.